Olá, muito boa tarde. Neste domingo, a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Comunicações Sociais, este ano em torno do tema Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização. A mensagem que Bento XVI escreve para este dia e os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia, o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Vítor, começamos por uma referência a esse texto do Papa Bento XVI para este Dia Mundial das Comunicações Sociais. De que forma é que se articula o silêncio e a palavra nos média? É um texto belíssimo. De facto, é uma mensagem que eu acho que deveríamos saboreá-la, mesmo para além da dimensão dos meios de comunicação social, na nossa própria comunicação. Porque o silêncio é fundamental para que a palavra possa, de algum modo, como semente, germinar. O silêncio é um bocadinho como a terra. E é esse o objetivo fundamental do Papa, acha, ao propor este tema, silêncio e palavra, caminhos de evangelização? Não, eu penso que o grande objetivo do Papa é que no silêncio as questões importantes vêm ao de cima. E, portanto, o silêncio não é para ser ocupado por uma palavra, porque as grandes realidades até da própria fé e as grandes respostas, se calhar é o próprio silêncio que melhor as manifesta. Mas o próprio Deus fez-se carne, o Verbo fez-se carne, não é? Mas, curiosamente, vemos Jesus com vários momentos de silêncio também, mesmo diante de algumas perguntas e diante daquela última pergunta que Pilatos lhe coloca: o que é verdade? Porque Pilatos se calhar queria uma definição, mas Jesus, ele próprio não é uma definição, é a sua vida, é a vida de Deus e é o amor de Deus que é essa realidade. Penso que o grande interesse do Santo Padre em propor este tema tem a ver com o deixar-nos ter medo do silêncio. Porque há mesmo um grande medo do silêncio na sociedade. É verdade que na televisão o silêncio até se aguenta, mas na rádio é muito difícil. Um momento de silêncio fica logo tudo aflito. E humanamente, infelizmente, também temos um bocadinho isso. Não há quase espaço onde não tenha que haver uma música, onde tenha que... Vamos num elevador, lá temos a música. Estamos num espaço de recepção, lá temos uma televisão sempre ligada. Há uma ânsia quase de ocupar os espaços. Na liturgia também. É difícil, às vezes, com umas pessoas. Então, e que cântico é que pomos aí para ocupar esse espaço? Não, esse espaço é para se fazer silêncio. Nas celebrações. Portanto, penso que o grande objetivo, e principalmente relacionado com os meios de comunicação social, é de criar essa disponibilidade que o silêncio pede para acolher, então, a palavra com sentido, a palavra que estrutura, a palavra que dá vida, a palavra que salva, no fundo, é esse sentido. Padre Robson, gostava de ouvir também sobre este tema e sobretudo numa ocasião em que toda a comunicação é revestida de muita tecnologia, de muitas ferramentas, de muitos meios. As próprias mensagens do Papa nos anos anteriores apontavam para aí também, para as redes virtuais como forma onde é preciso estar, onde é preciso evangelizar, e surge agora com esta proposta de silêncio e palavra. Mas eu também leio a mensagem, não é apenas a proposta do silêncio como ausência de ruído ou ausência de palavra, mas é também a ideia de concentrar a própria eficácia da palavra. Nós hoje temos discursos muito analíticos e multiplicamos palavras e eu não sei se é por falar muito que nós convencemos mais, seja nos discursos religiosos, mas mesmo nos discursos, digamos, cívicos, etc. Não é multiplicar muito palavras, é assim, é preciso voltar a acreditar na eficácia da palavra. Os linguistas chamam muita atenção a isso, quer dizer que as nossas linguagens no passado eram mais performativas, fazíamos coisas com palavras. Hoje em dia as nossas palavras só servem para descrever coisas e satura, as pessoas depois já não apreendem de facto aquilo que é a questão fundamental que pode abolir com a sua vida. E eu acho que o grande apelo é muitas vezes sabermos isso, fazer alguma economia das palavras, não porque esteja em crise, digamos, a palavra em si, mas porque de facto a palavra, quando é mal usada, perde um bocadinho a eficácia. E o nosso próprio povo diz, né, a palavra é prata e o silêncio é ouro. Significa que alguma gestão, digamos assim, daquilo que se comunica pode nos ajudar também a criar maior eficácia da palavra. Eu vejo isso na rádio, sobretudo à noite, que as intervenções dos locutores são mais breves e, portanto, os diálogos são um bocadinho mais pensados. Durante o dia há mais animação, mais barulho, não é?
mas à noite eu vejo que muitas vezes a comunicação tem a preocupação de não dizer muitas coisas, não é? Mas dizer coisas muito certas em poucas palavras. Não é? O Padre Robson e o Padre Vítor são párocos aqui na Diocese de Lisboa. De que forma é que esta jornada passa pela vossa paróquia, é assinalada na vossa paróquia, Padre Vítor? Acaba por ser fundamentalmente pela referência à mensagem e este sentir que estes meios de comunicação, acima de tudo, é fundamental que eles transmitam experiência de vida, experiência mais do que, nesta linha também, do que muitos discursos, que sejam vias bastante testemunhais da ação de Deus no meio de nós, e é fundamentalmente aí. E depois as pessoas também são convidadas a partilhar os seus dons para com estes meios de comunicação social e com todos os que trabalham. Há uma preocupação por fazer das comunicações sociais um tema próprio da paróquia também. Há a dimensão celebrativa, litúrgica, social. Esta dimensão de comunicar a boa notícia passa pelas prioridades da paróquia? Eu creio que, estou ainda há pouco tempo na minha paróquia, creio que é muito mais uma dimensão de sensibilização ou então a concretização depois nos meios que seja o próprio meio escrito, às vezes do boletim paroquial, que é também um pequenino jornal, ou outras experiências também. Creio que depende muito também da criatividade dos párocos ou até do constituir alguma equipa de comunicação social que faz todo o sentido, especialmente em zonas, em zonas de grande acolhimento. Nós tivemos uma experiência curiosa, portanto, é assim, com as tecnologias hoje em dia, era gravar muitas vezes os programas da Eclésia, do 70x7, e depois tentar colocar aquilo na altura em que os pais estão à espera dos filhos por causa da catequese. E, portanto, a nossa catequese predominantemente é das 7 às 8 nos dias de semana e pronto, e os pais ficam ali à espera que os filhos saiam para os levar para casa e depois jantarem. É um espaço morto, nós tentamos já criar alguma dinâmica naquilo, não foi muito fácil, mas várias vezes ao longo do ano tentou-se exatamente por isso, né? Retransmitir um programa, o espaço que aquilo ocupa é pequeno, portanto desliga-se a televisão em seguida para não haver poluição sonora, mas alguns viam com muito agrado, porque não conseguem ver os programas nas horas onde eles são emitidos, mas o ver retransmitido ali era uma forma também de estarem um bocadinho dentro do noticiário religioso. Não é? Uma ideia que pode ser utilizada em vários contextos. No programa de hoje, queremos falar também das leituras da Bíblia que são escolhidas para este domingo, que é a solenidade da Ascensão do Senhor. E acredito que, Padre Robson Cruz, ao explicarmos o primeiro dos textos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, iremos também dizer e informar acerca em que consiste esta Ascensão do Senhor. Assim, em muitas comunidades, pronto, a Ascensão tem que ser celebrada neste domingo, porque a quinta-feira deixou de ser feriado. Alguns concelhos em Portugal ainda celebram, digamos, na quinta-feira, porque é feriado. E, basicamente, a Ascensão é uma forma, como aparece, digamos, nos Atos de Lucas, não é? Daquilo que é a própria experiência pascal de Cristo relida, não é, pela Igreja primitiva. Significa, e a forma como Lucas descreve o que significa a Ascensão, é, em primeiro lugar, acentuar. Os discípulos, depois de 3 anos de vida com Jesus, ainda não tinham apreendido tudo. A experiência da paixão foi um escândalo e, portanto, eles debandaram. Não é? Jesus ressuscitado, segundo os Atos dos Apóstolos, tem 40 dias para reler com eles toda a história de Israel, portanto, todo o Antigo Testamento, não é? À luz da experiência da Páscoa. Como é que a Páscoa era coerente. E, portanto, esses 40 dias significam isso. Mas 40 dias que são celebrados depois na certeza que só sendo glorificado junto do Pai é que Jesus pode mandar o Espírito Santo. E isso é muito presente nesta festa. Não é uma festa de dizer au revoir ao Senhor Jesus que vai para o céu e nós ficamos tristes. Mas, pelo contrário, perceber que a nossa ligação com Cristo só se torna eficaz e perfeita não apenas quando temos a memória do que aconteceu há 2000 anos atrás, quando recordamos os seus feitos como um exercício de inteligência, mas quando receberemos o dom do Espírito Santo. A festa da Ascensão é isso, é dizer, a natureza humana está glorificada junto de Deus. E por isso mesmo, quando Deus envia o Espírito Santo, o Espírito pode habitar no nosso coração.
É daqui que surge a audácia missionária, é daqui que surge a própria convicção. E é muito bonito nesse texto, porque nós vemos que todo o texto dos Atos dos Apóstolos, neste capítulo 1, está centrado numa pessoa, Jesus glorificado, num poder, o Espírito Santo, num programa, anunciar aqui e até aos confins da terra que a salvação chegou aos homens. Esta forma linda como Lucas tem, que dos outros escritos do Novo Testamento tudo parece concentrar-se na manhã de Páscoa e, portanto, com a ressurreição de Jesus, tudo acontece simultaneamente. Lucas tem esta preocupação. Perceber a lógica pascal de Jesus reclama tempo. E tal como aos 40 anos, os 40 dias das tentações, agora há 40 dias de ensino de Jesus para poder perceber que Ele agora é o nosso intercessor junto do Pai, o dador do Espírito. Que realismo e que simbolismo tem essa expressão? Elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu aos seus olhos. É muito bonito, porque se nós compararmos o mesmo autor, portanto, Lucas nos Atos dos Apóstolos e Lucas no Evangelho, a forma de escrever a ascensão não é exatamente igual. No Evangelho nós vemos Jesus elevar-se ao céu em sinal de bênção. E é curioso porque o Evangelho de Lucas começa com uma bênção que não foi dada. Zacarias entrou no templo e não pôde abençoar o povo porque ficou mudo. Agora Jesus cumpre a esperança de toda a Assembleia, de todo o povo, ou seja, Ele é aquele que pode abençoar todo Israel em ordem de salvação. Nos Atos dos Apóstolos, a experiência é ligeiramente diferente. Eles deixam de vê-lo porque uma nuvem o subtrai. E esta presença nublada não está a dizer que Jesus disse adeus, fiquem aí sozinhos, portanto agora entendam-se. Não. É que Jesus glorificado continua presente na história dos homens, mas de uma forma misteriosa. A nuvem é um lugar de presença, mas ao mesmo tempo um lugar de ocultamento, ou seja, não é um lugar de ausência, falar da nuvem. E, portanto, Jesus está presente na história, mas é preciso, com toda a criatividade, com toda a autonomia e eu diria até com todo o empreendedorismo, saber que o dom do Espírito Santo nos há de impulsionar a missão. E nisso não há um livro de receitas. Há a garantia que Ele estará connosco até ao fim dos tempos, há a assistência do Espírito Santo à comunidade da Igreja e há, sobretudo, o risco de levar o Evangelho nas nossas categorias, nas nossas formas de transmitir e de viver. Todo o desafio de criatividade está aí suposto. Acredito, Padre Vítor Gonçalves, que esta dimensão, precisamente do anúncio, esteja relacionada também com a proposta de assinalar neste domingo o Dia das Comunicações Sociais. Sem dúvida, claro. Não é porque Jesus subir ao céu ganhou assim uma espécie de parabólica da humanidade, mas até porque anteriormente estava já ligado a um outro rito, um rito mais ligado à agricultura, que na quinta-feira da Ascensão em muitos lugares ainda se faz a bênção dos campos. Portanto, no fundo, é esse culminar que vai encontrar depois na vinda do Espírito Santo, e aqui o depois não estamos a falar cronologicamente, mas de que a ressurreição de Jesus é verdadeiramente a bênção sobre a terra, e portanto aquela imagem de Jesus no Evangelho de São Lucas a abençoar. Este tem a ver com esse mandato de missão de levar a todas as criaturas. E se de facto neste momento as redes sociais e os prodígios da tecnologia que são um imenso desafio, e voltamos aí a ligar esta dimensão, porque o Papa, mesmo nas últimas que tem estado assim, nesta também fala disso, principalmente como lugar onde as grandes questões são colocadas, também quase no silêncio da vida de cada um. Portanto, esse mandato é ao mesmo tempo consequência daquilo que São João nos dá, da palavra de Jesus: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Portanto, há aqui como que uma dimensão de continuidade. Somos participantes de uma missão que é de Cristo e que se prolonga hoje na vida da Igreja e de todos aqueles que abrem o coração a Ele e vivem segundo o seu projeto de vida. Essa certeza da presença do Espírito Santo é uma certeza que se experimenta e essencial para que essa dimensão do anúncio se cumpra?
Essa presença do Espírito Santo no fundo, pela dimensão dos próprios frutos. Nós não é que estejamos à procura deles, porque muitas vezes a atitude de semear, de anunciar, não germina logo. Eu penso que essa percepção do Espírito Santo tem muito a ver com o tal amor com que nos sentimos revestidos e, no fundo, o amor que experimentamos de Deus nos amar e que, com profunda alegria, com profunda dedicação, queremos comunicar aos outros, nas múltiplas dimensões. O queremos nem é tanto só comunicar, é ajudar os outros a descobrir essa presença do Espírito que está lá já. Passamos a analisar o texto da segunda leitura, da Epístola de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Padre Robson, há aqui o texto diz a páginas tantas, tudo se meteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas. Há aqui alguma hierarquia que o texto traduz, ou qual o simbolismo? A ideia de que toda a criação foi redimida por Cristo e, portanto, falar do mistério pascal não é apenas falar de um incidente provocado pelas ambiguidades da justiça que são vividas no contexto do processo romano, digamos, que condena Jesus à cruz, não é? E do processo do Sinédrio, que o condena também à morte. É falar que não, é assim, é dizer que o dom da vida que Jesus faz de si próprio, não é? Transforma o mundo. E não transforma apenas no sentido que abre um bom exemplo para a multidão, não, mas que de facto começou um novo dinamismo da história. E que a sua glorificação, ou seja, um Deus que anuncia que o seu Filho sai vitorioso da morte, que lança agora um novo desafio cósmico e que não é apenas um desafio, digamos assim, emocional ou fazendo parte da psicologia religiosa. É o desafio deste mundo se tornar cada vez mais a imagem daquela vida, não é, que brota a partir de Jesus Cristo, não é? Curiosamente, repare, submeteu Jesus Cristo, portanto, tudo submeteu a Jesus Cristo, não é? Mas entrega este Jesus Cristo glorificado à Igreja. E isto é uma coisa que às vezes não é tão facilmente aceita, ou seja, que Jesus Cristo se torne a cabeça da Igreja, mas que a forma de conhecer Jesus, para mim hoje, só é possível pela Igreja. Eu posso fazer uma investigação, digamos assim, histórica sobre o que é que os textos antigos me dizem sobre Jesus, mas para conhecer um Jesus vivo, eu preciso de conhecê-lo na Igreja, pois este poder que o Pai o reveste é depois confiado, a um grupo de pecadores, de gente que se engana muito, gente que erra, que às vezes é hesitante, mas que são aqueles que receberam a promessa de que esta exaltação de Cristo continua na ação da Igreja. Padre Vítor Gonçalves, hoje, como há 2000 anos, o fundamental para cada pessoa é ter a sabedoria suficiente para o conhecer plenamente, como diz o texto. Mas ter no sentido de receber essa sabedoria. Aliás, o texto diz vos conceda, não é? Vos conceda. E, de facto, mais do que este conhecimento, como é dizer, histórico, científico, todos os níveis, a sabedoria faz apelo a uma realidade, de facto, mais englobante, que toma a vida toda e que procura dar fundamentos àquilo que é a opção cristã também. Portanto, essa sabedoria, enquanto dom, de facto, de Deus, é um dos dons do Espírito Santo, que é para ser procurada e acolhida. E nesta análise que fazemos aos textos bíblicos, vejamos agora o texto do Evangelho, que é lido nas Eucaristias deste domingo, capítulo 16, de São Marcos, onde está esse mandato essencial de 2000 anos de história do cristianismo, ido por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É determinante para a realização da experiência cristã o anunciar, Padre Robson? Não é possível falar do próprio mistério de Cristo ressuscitado, concretamente neste final do Evangelho de São Marcos. Originariamente terá sido um pequenino acrescento a uma primeira redação do Evangelho, né? Sem dizer que anúncio e batismo formam uma unidade para a Igreja primitiva. Ou seja, o anúncio leva à fé e a fé concretiza-se com a possibilidade de fazer uma experiência de receber o mesmo Espírito. Nós há pouco estávamos a falar sobre isso. É possível fazer a experiência direta do Espírito Santo? Sim. E os Atos Apóstolos estão cheios disso. Houve cristãos que Paulo conheceu que só tinham recebido um batismo, digamos, de João. Não tinham conhecido ainda o batismo do Espírito Santo.
não é uma experiência que se possa traduzir com muitas palavras. Por isso, a própria fossa sacramental, por exemplo, do Crisma, tenta, digamos, descrever os efeitos. Não pode, digamos, imediatamente dizer como é que vais perceber a sua presença. Mas quem o experimentou nunca mais se separa de Cristo, não é? E por isso mesmo, esta ideia, digamos, de que o anúncio e a experiência de tornar-se cristão pelo batismo vão unidos. Segunda dimensão muito curiosa nesse texto, não é? Que é os sinais, digamos que esta vida nova começou. Curiosamente, alguns sinais são muito extraordinários, não é? E, portanto, milagres, expulsando demónios, falando novas línguas, porventura até lidando com coisas muito perigosas, como venenos, não é? Não lhes fará mal nenhum. Mas ainda, o poder junto dos doentes. Nós sabemos que o milagre só acontece para quem nele acredita, ou seja, tem a ver com a intensidade com que eu sou capaz de ligar a minha vida à própria ação de Jesus. É assim, é certo, e pode-me perguntar, então quantos é que você já curou? Eu não tenho o poder de curar, porque provavelmente, nesta etapa da história do mundo, Deus dá inteligência aos homens para procurarem outros caminhos que não o extraordinário. Mas sou chamado a manifestar a mesma compaixão que Jesus teve junto dos doentes. E isso é também um processo que é um processo de cura, não cura física, entende? Mas de que, de facto, restaura a vida nova. E eu vejo isto acontecer não apenas no meu exercício ministério, que sou padre, mas numa comunidade cristã, que tudo aquilo que faz mostra este poder de Jesus. Padre Vítor, muito brevemente o seu comentário a este texto e este dever de anúncio de todos os batizados. Eu ligava isto com esta Semana da Vida que está a terminar e particularmente com a Jornada da Vida, Caminhada pela Vida, que decorre amanhã, porque é este anúncio concretizado em transformação de vida. São esses sinais e transformação daquilo que são as realidades que destroem o ser humano, que o isolam, que o fecham, que o matam, por realidades e atitudes que são verdadeiramente de abertura, de vida, de graça e que são, aqui mesmo no Evangelho de São Marcos, os tais sinais que passam pela fragilidade do nosso viver. Ficam esses desafios que emergem destes textos. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos comentar os textos bíblicos das Eucaristias deste domingo, que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se os quiser.